Olá, nós estamos aqui hoje, nós somos do Juntos em Rede, eu sou a Patrícia, estou aqui com o Maurício, com a Nilza. Para quem não conhece o Juntos ele torna visível, né, o pequeno empreendedor. Também o Juntos ele cria e fortalece também projetos sociais, né, reestruturando projetos sociais. Todas as ações do Juntos é pautada no cooperativismo e também na parte compassiva, né? E também o Juntos é em rede, porque o Juntos trabalha junto com os parceiros. E hoje nós estamos aqui com a Lígia Cortelazzi, uma das parceiras do Juntos, né? Que vai falar um pouquinho sobre a contribuição da psicologia e a escuta psicanalítica no diagnóstico territorial dos projetos sociais. Lígia, é com você, pode se apresentar, por favor. Seja bem-vinda, Boa né? noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei quando que o pessoal vai ver, mas muito obrigada. Primeiro, muito obrigada pelo convite do Juntos. Para mim é uma alegria estar aqui, compartilhar, trocar, né, essas experiências, pensamentos, angústias, sentimentos, saberes. A troca é sempre algo muito rico, né? Eu acho que acaba Sim, os livros falam, mas as trocas, elas multiplicam aquilo que os livros e aquilo que passa dentro da gente, né? Das nossas experiências vividas, enfim. Então, para mim é uma alegria. Esse tema eu achei muito interessante. Agradeço a Juntos por vocês terem colocado esse tema, porque realmente o psicólogo, o psicanalista, ele parece que só fica dentro dos consultórios ou dentro das instituições, mas esses profissionais podem muito contribuir também para diagnósticos territoriais e projetos sociais. Eu achei muito interessante. Então, me apresento aqui, Lígia Cortelazzi, Garcia, como a Patrícia falou. tem Eu Garcia. Tem a Garcia, mas eu uso muito Cortelazzi, mas tem o Garcia também. Senão fica muito grande, né? Já Cortelazzi Uhum. tá bom. Aí é que cabe, né? Aí, assim, sou formada em psicologia, né? Lá na Faculdade Estadual de Londrina, no Paraná, me formei em 2004. Tenho um percurso muito grande na área social, de responsabilidade social, antes mesmo da clínica. Então, é um lugar muito caro para mim, né? Muito que eu tenho, que faz parte da minha formação também, muito tempo, mais de 12 anos eu fiquei nessa área de responsabilidade social, mesmo formada em psicologia, e nos últimos 4 anos me dedicando mais à clínica online, formação contínua em psicanálise, peguei mais resolvi dedicar um pouco do meu tempo e minha vida, mais agora, os últimos 4 anos, para a clínica psicanalítica, né? Com os atendimentos. Mas a clínica também fala da vida, também fala dos contextos, não dá para separar uma coisa da outra, as experiências que a gente tem, né? Cada um tem, antes mesmo de fazer o que faz hoje, também contribui de alguma forma com o estilo, com o modo de pensar, não deleta nada, né? Tudo é um processo, é uma equação química de vida que você vai juntando uma coisa com a outra, um repertório com o outro na sua vida, e aí essa é a Lígia assim, de hoje. Não sei como será de amanhã, mas a Lígia de hoje é essa, que vos fala, que tem muito prazer de estar aqui. E que gostou muito do tema, gostou do convite e gostou da oportunidade de falar desse tema, que é essa contribuição com o diagnóstico territorial para projetos sociais. Gostei muito. Podemos super conversar sobre isso. Sim, sim. E trazendo assim, na parte territorial, o psicólogo, a parte psicanalítica, já no território, Lígia, fala um pouquinho dessa parte, na parte mais abrangente, na parte do grupo, né? Ali do É. território que forma, né, nessa dinâmica do grupo territorial. Pois é, né? Você tem essa questão do diagnóstico, né? Quando a gente fala assim diagnóstico, a gente pega um indivíduo
E tem que ouvir muito ele para ver qual que é a linha que você vai seguir isso na clínica. E o diagnóstico territorial é realmente como você falou, né? Tem essa questão mais abrangente, que é a dinâmica desse grupo, que é formado por indivíduos. Então, é muito interessante, né? Porque esses indivíduos desse território, como é diagnóstico, então é um território que alguém está lá para querer saber de alguma coisa, né? Então, se é diagnóstico, como que isso pode ser aproveitado assim, colocado com a contribuição do psicólogo. Então, você tem um grupo. Um grupo é formado de pessoas, e essas pessoas fazem os laços dentro desse grupo. Esse é uma das variáveis que falam muito do laço, né? Dentre as pessoas. Então, falando diagnóstico, acho que, por exemplo, um ponto é você olhar como que estão constituídos esses laços entre essas pessoas. Isso dá para perceber muito vários fatores. Por exemplo, a dinâmica que a gente chama de, vamos pensar aqui, numa empresa você tem uma cultura institucional. Num território, né, nessa formação desse grupo, desse território, deve ter alguma formação cultural ali, né? Que incide a geografia, que incide a história desse território, que incide a cultura, né? Que incide também dentro daí nesse grupo de pessoas, como cada uma foi se constituindo nesse lugar, desse território, né? Os papéis onde que cada um tem lá, né? Que são legitimados pelo grupo, né? Então, você tem lá um líder que é legitimado, você tem lá alguém que é uma referência, você tem outras pessoas que ainda não sabem dos seus lugares ali, né? E isso é um ponto muito interessante, que depois a gente pode voltar. Enfim, então, o grupo é formado de pessoas, essas pessoas constituem os laços. Esses laços se expressam nessas variáveis que eu levantei aqui, né? Que a pessoa, quando vai lá fazer um diagnóstico, ela tem que estar muito atenta, assim, tem que ter uma posição muito de escuta, de uma percepção sensível para identificar, né, esses papéis legitimados que fazem todo esse dinamismo, né, de um grupo num território, e que sim tem suas influências. Então, acho que esse é o primeiro ponto que me vem à cabeça, né, quando você fala desse abrangente, né, mais ou menos isso. Tá. Você quer seguir o nosso roteiro, que fica mais fácil para você? Podemos, alguém, Nilza, Maurício, tem alguma Vamos lá. pergunta até aqui? Com tudo, né? Não tem o crachá, mas tem as legitimidades, né? Já tem as referências, quem é quem, né? Exatamente. O Sem que eu, dúvida. o que eu acho interessante é essa coisa de você estar muito atento à liderança local. Como essa liderança, ela não influencia, mas atua junto ao território, se realmente é uma liderança legitimada, se é uma liderança imposta,
se é uma liderança humanizada, né? Porque às vezes existe uma liderança que ela se coloca no papel de liderança, né? Ela se coloca nesse papel e tenta trazer soluções dentro do ponto de vista dela. Então, acho que no diagnóstico a gente também tem essa sensibilidade de entender qual é aquela liderança, porque pode ser uma liderança impositiva também, né? Controladora. Você Então, vai refinando. isso, né? Então, como observar, quando a gente se aproxima dessa liderança, como essa liderança ela age, ela atua ali, se ela tem essa escuta realmente, né? Se ela tem esse olhar e esse desejo de trabalhar com o coletivo, né? Ou se simplesmente ela colocou na cabeça que tem que fazer algumas mudanças e aí ela vai fazer as mudanças e todas essas possibilidades que você falou, né? De ter aquele que é mais atuante, aquele que não quer muito atuar, mas ele está ali no território, né? Será que essa liderança ela tem esse olhar, essa percepção? Porque às vezes tem essa pessoa que ela está no território, ela não quer atuar dessa forma tão efetiva, né? E ela pode ser alvo de crítica, mas só que cada um tem um tempo, tem um processo, tem uma maneira de olhar, entendeu? Mas isso não significa que se você trabalhar a escuta, você traz esse que é 2% atuante para ele ser 90%. Né? Então, eu acho que né, a liderança, a gente tem que ter um olhar muito atento para saber o tipo de liderança que ela realmente aplica no território. E você vai sentindo isso, né, pela observação e escuta, né, como o Maurício falou, uma escutativa, né, muito pelos efeitos, né? Então, como é que é como que é essa dinâmica, né? Como é que essa dinâmica é centralizadora, é participativa, tem um cunho mais horizontal, é hierárquico, tem uma hierarquia, né? Isso daí é muito interessante, muito bom, porque você vai vendo, porque realmente todo ser humano tem uma potência, né, Nilza? Sim. É ele que, às vezes, e para você conquistar um lugar de legitimação, você tem que ter algumas habilidades prévias, que às vezes umas pessoas ainda precisam de um lugar ali de aposta, um lugar de convocar, para que elas possam se sentir seguras para sair do 2% e ir para o 90%, que o território só tem a ganhar, né? Então, é de que lugar as pessoas estão respondendo, né, a esse coletivo, né? Porque quando você fala de território, gente, olha a Siri. Siri, não é sua vez. Ela quer participar também. Gente, é humano e robô, né? Mas tudo bem. E ela concordou com a gente. Muito bem, sim. Então, porque para projetos sociais, assim, humano é humano em qualquer lugar. Seja na empresa, seja dentro da clínica, seja num projeto social. Como é que ele lidar com o poder? Como é que ele vai lidar com esse lugar, né? Isso pode ser em qualquer lugar. E você fala, nossa, projeto social tem isso? Tem. Assim como, porque o humano, com seus vícios, eles estão em qualquer lugar. Então, assim, essa escuta refinada, porque nesses lugares, e em todos também fizessem isso, né? Porque é uma questão lógica, não é uma questão ideológica, né? É uma questão lógica do ser humano. Talvez os processos, os equipamentos fossem mais eficazes, atingisse melhor as estruturas, os seus efeitos, os seus objetivos, né? É algo que é para se colocar na mesa mesmo, né? Verificar, e aí que está o lugar do psicólogo, talvez, Nilza, que você está falando aí, de entrar nesses meandros. Porque se você entra num território que você tem um líder que, na verdade, é um déspota, né? Como é que você faz para você tirar de lá os talentos, as potencialidades e não replicar o que se usa na máquina perversa capitalista, vamos colocar assim, nada contra o capitalismo, mas o que se faz dele, né? Porque, enfim, como que o psicólogo, Humaniza o processo. isso, o psicólogo,
todos os profissionais, antropólogos, o pessoal de TI, os holísticos, né? Como que cada um lá pode ajudar dando ferramentas para que nessas brechas as pessoas possam diminuir um pouco as suas defesas, né? Possam perceber que não é delas que estão falando, um pedaço delas que se tira, mas ao contrário, né? Quando você compartilha, você está até juntando juntos, né? Você está criando forças e potências. Como é que você faz essa virada, né? Mexendo um pouco nessa estrutura e nessas pessoas, porque realmente cada pessoa no sentido, a gente não sabe a história dessa pessoa, a gente não sabe o que que ela viveu, a gente não sabe o que que ela sofreu, não temos a mínima noção do que ela passou na carne, na vida, então é algo muito delicado, mas que tem que se ficar atento mesmo, porque o diagnóstico pode dar muitas saídas para que se coloquem ferramentas lá para que algo que não está lá operando bem possa operar. E quando a gente fala em diagnóstico territorial para projetos sociais nesse cunho da escuta, nós estamos falando de pessoas, sem Sim. dúvida. Nós estamos falando de pessoas. E como essas pessoas agem, e de que lugares elas agem, né? Tipo, da onde elas partem, né? E como elas se tratam uns com os outros, e como elas, enfim, complexo, mas muito. Por isso que eu gostei muito do tema, assim. Eu achei um tema muito estrutural e estruturante. Não é um tema. É profundo. E assim, pensando em tudo isso que você trouxe, Lígia, o legal é que a psicologia e toda a escuta ativa também, e esse trabalho do psicólogo no território pode também tornar pertencentes aqueles que não se sentem, porque eles, né, são o território. Então, muitas vezes tem Exato. pessoas que ficam invisíveis dentro do próprio território, por quê? Porque tem essas forças mais atuantes, né, e essas pessoas não se sentem pertencentes, né? Então, Não se autorizam também, né? E não se autorizam. se Porque anulam, né? cada indivíduo vai ter o seu porquê, o seu para Seu quê, a sua papel ali, história. né? É, alguns tentaram e não conseguiram, vai saber, né? Outros já previamente já tem outros gatilhos, né? Nos seus ambientes mais íntimos, né? Que é a família, então já não tem muita essa segurança. Então, assim, como contribuir para que essa escutativa realmente traga esse pertencimento, né? Porque o pertencimento faz lugar de fala, né? Eu, por exemplo, eu me sinto muito feliz em estar aqui, eu me sinto à vontade em estar falando aqui com vocês, porque eu sei que vocês estão escutando, eu sei sabe, a minha voz aqui, o que eu falo, tem um valor, assim, de troca, né? Não mercantil, mas de troca nesse sentido do escambo mesmo, lá atrás, mas sem exploração, sem exploração. Então, uhum. E quantos efeitos tem esse lugar de fala, né? Que traz esse pertencimento que a Patrícia falou, né? Esse lugar de fala traz um pertencimento e aí volta para a própria pessoa, para a autoestima da própria pessoa, para ela se localizar num sentido dela estar lá, num laço social, né? Eu acho que tem isso também, né? A gente não tem ideia de quanto isso reverbera numa pessoa, né? Reverbera mesmo, assim, dentro e fora, sabe? O quanto isso pode contribuir, inclusive, para ela em outros lugares, né?
né, em outras escolhas da vida, ela acreditar nela, né, tipo, porque o outro está ouvindo e ok, né, isso pode contribuir nesse coletivo, desse território. O pertencimento, Patrícia, você pegou uma coisa muito importante também, é essencial, é fundamental, porque E só você assim a puxando, pessoa vai se localizar lá. sim, e até puxando assim o pertencimento, né, para o próprio sentimento de existir, né, da identidade da pessoa ali. Tem até isso também nesse pertencimento dela mesmo, que foi, como você falou, dar voz a ela, ela vai se sentir pertencente e existente no local, né, no território. Exato. E aí, dando mais uma volta, que a Nilza falou, né? Ela pode de 2% contribuir 90%, né? Ou seja, né? Faz bem para ela, faz bem para o coletivo, só tem constituir laços mesmo, que a gente fala do eros, né? Do amor, né? Um laço que não destrói, que não é de Thanatos, da morte, da guerra, porque a guerra também é um tipo de laço, mas é um laço de jogo de forças ali, né? E o Eros de uma constituição mesmo, de um laço de contribuição, de pertencimento, não de destruição, né? Ao contrário, né? É de cada um estar ali, fazer parte de uma parte de um todo, né? De um todo que é esse dinâmico, né? Dos territórios e projeto social, acho que até fica até mais próximo, né, de uma necessidade maior. Você consegue ver até mais a necessidade, né, porque você tem vários indivíduos lá falando, então você tem um diagnóstico mais apurado desse território, né, das reais necessidades, assim, né. Então, para o próprio diagnóstico é algo muito valioso, né. Porque, Lígia, assim, em projetos sociais, por experiência que a gente teve de alguns, nós dos juntos, né? Eu, a Pau Mal, às vezes a Te gente, perguntar, às vezes nós vamos num território e para um objetivo da pessoa, formação de adolescentes, mas de repente você tem a complexidade daquele território, que daí os adolescentes é uma pontinha do iceberg, mas tem o núcleo familiar desses adolescentes, tem a questão do crescimento do autismo, né, em algumas regiões, tem a questão do abandono, tem a questão da infraestrutura mesmo, de água e esgoto, então você tem uma complexidade, né? E o projeto não dá conta de tudo de uma vez. Ele vai pegar, né, um recorte para tentar fazer uma transformação e de repente aquilo pode reverberar. eu Diante acho dessa que complexidade do território, como você vê o diagnóstico a partir dessa questão psicoemocional dentro dessa complexidade? Não sei se eu fui clara. Então, eu acho que sim. Eu tenho uma visão sistêmica, Nils, acho que a gente tem aqui, né? Tem uma terapeuta holística, porque essa visão sistêmica mesmo que isso não tem, né? Assim. Aí tem uma outra que mexe com as estruturas também, fica convocando as pessoas. Aí o Maurício falando que não tem só robô, tem humano. Então a gente realmente tá aqui falando a mesma língua. Então, nessa visão sistêmica, é claro, né, que acho que tem dois pontos aí, né? Principais, assim, que eu consegui elencar agora, né? Vendo a complexidade também está em rede. Você coloca, assim, a complexidade numa rede. Pensa numa grande rede. Se você toca um ponto que é um nó de uma rede, você está pegando outros fios. Não todos, porém, alguns outros fios você vai atingir. Então, trabalhar com adolescência, sem querer, pode atingir um outro fio dessa complexidade, né? E levar uma associação de demandas, de necessidades, mas de confiança e a gente fala em transferência, que é algo importante, né? Que é aquilo que você acredita, assim, que você legitima que o outro pode te ajudar, vamos colocar assim, essa transferência. Olha, realmente, eu pedi adolescência e tá dando certo. Bom, então tá, então eu vou dar mais um pouquinho para eles, sabe assim? Ah, tá. Para poder chegar no miolo,
mais, sabe, daquela coisa que pega, às vezes tem que ir pelas beiradas mesmo, né? Eu acho que é necessário dar o tempo ao tempo, porque também, querendo ou não, somos pessoas que estamos chegando lá e as pessoas ainda não conhecem quem que é Nilza, quem que é Patrícia, o que que eles querem aqui. Precisa de um tempo da confiança, e o tempo da confiança também é o tempo do resultado da sua operação lá. Então, se eles já dão uma abertura para adolescentes, pelas redes desse sistema, desse ecossistema, de algum modo isso vai fazer efeitos não só específicos dessa problemática, se isso for trabalhado uma escutativa, sabe? Se isso for trabalhado com uma metodologia realmente que pega numa estrutura ali, que deixa os indivíduos serem realmente protagonistas do processo e não nós colonizadores, isso vai dar algumas reverberações, também essa palavra é muito boa, né? Reverberações para outros fios que aos poucos vocês vão disseminando, se vai disseminando para outras demandas e problemáticas, criando outras redes e parcerias, porque se é protagonismo, não é só cuidar de adolescente que vocês vão, provavelmente. Vai ter outras coisas, né? Então, e muita calma, né? Eu acho que a calma para o tempo sedimentar os laços, as confianças é necessário. Principalmente com territórios que você já diagnostica lá, que tem alguns pontos que eles não vão dar de graça. E que nem devem dar, porque no passado já deve ter dado em outras situações e não deu certo. É um cuidado do próprio território, ó. Vamos devagar, vamos chegando. Porque daí vai perceber que é uma parceria, vocês estão dando ferramentas. E vocês querem que as pessoas sejam autônomas e que o território seja protagonista de si mesmo, para poder expandir isso, entendeu? Então, é necessário tempo. E sim, a complexidade, e eu acho que com metodologias assim como vocês fazem, vão atingindo outras e vão criando demandas, pelo menos tende a fazer desse jeito, assim, né? Não que isso é linear, como a gente está falando, se a gente está numa complexidade aí, pode ter muito, muito ponto ainda que se precisa é, ter um cuidado maior, às vezes até um afastamento para dar uma respirada, sabe? Ter essa, como diz o Maurício, essa delicadeza, essa gentileza, sabe? De você ir aos poucos, também humanizando o próprio processo. Porque se você idealiza o próprio processo, ele já fica completamente encaixotado, tipo, engessado. Porque se 1 milímetro sair do programado, já vai frustrar Deus e o mundo e não tem. Então tem que ter esse jogo. E o segundo ponto foi a transferência, que eu falei, mas não falei que era o segundo ponto. Tá? Eu falei 2 pontos, o primeiro era esse, o segundo era a transferência, e esse tempo. Ai, gente. Ai, gente, é muito bom. Não, tá. Aí, pronto. E assim, Lígia, me mata uma curiosidade que me surgiu, assim, porque por Oba! enquanto Vou ver se eu vou mais conseguir. da totalidade, né? E assim, quantas patologias mais decorrentes dentro da psicologia, né, que é depressão, ansiedade, como que a psicologia, no caso o psicólogo no território, ele pode estar trabalhando isso? Porque é o mais recorrente, a gente falou da parte adolescentes, porque querendo ou não, né, os adolescentes é quem ficarão depois, né, dessa geração que se vai, né? E está muito crescente entre os adolescentes essa parte de depressão e ansiedade, né? Não que a ansiedade, assim, na visão do holístico, a gente não enxerga a ansiedade e outras patologias como a doença em si, mas o que está por trás, né? Mas como que o Estamos psicólogo... juntas. Em psicanálise é angústia, que a gente chama, né? Ansiedade é psicologia que chama, mas a psicanálise chama de angústia. Tudo certo,
você é os dois. Não, não, nesse sentido, assim, porque a angústia, ela vai falar mais de algo que está por trás. É isso que eu quero dizer, assim. Então, na holística e na psicanálise, eu acho que tem essa lógica, né? Entendi. E como que pode ser essa atuação dentro do território, diretamente dentro dessas patologias, assim, mais psíquicas, né? Tá. Eu acho assim, depende muito do perfil de cada um, né? Tem pessoas que no grupo, nos laços, elas conseguem dar uma virada ali, né? De alguma forma acontece alguma coisa que de repente o que fazia ela ficar deprimida era uma falta de um lugar social, por exemplo, e aí ela se coloca ali e isso muda a vida dela e ela se enche de energia e consegue, e através do efeito desse lugar dado no social, ela se resolve ali. Mas tem casos que são mais complexos, não é que esse não seja complexo, não é a palavra correta, mas como você falou, né, a ansiedade, né, a angústia e a depressão, ela é a ponta do iceberg, né? Então depende o que está embaixo, né? Então, por exemplo, para esse indivíduo X que a gente está aqui imaginando, se para ele foi só uma falta, era uma falta de lugar e esse foi dado no coletivo, isso tá certo. Mas em algumas questões, às vezes, a pessoa precisa de um ambiente mais específico de escuta, que é sozinha, que é no ambiente, vamos colocar, clínico, vamos colocar assim. E aí é criar redes, né? Aí é você fazer um diagnóstico dessas pessoas que estão lá, estão nos grupos, mas você vê que não está operando lá, né, alguma coisa nesse nível, chegar e começar a sugerir e essas pessoas entenderem, criar um sentido, uma demanda, um desejo. E as redes públicas, redes de profissionais, também tem bastante ONG que trabalha, de psicólogos, psicanalistas, enfim, porque não é só psicanalista, tem psicólogos também. É o que eu falo, faz bem, se você está no lugar certo, você está fazendo bem. Você pode ser qualquer linha, mas desde que você saiba usar a sua linha, tá tudo certo. Usa bem que tá tudo certo. Então, assim, é isso. Você tem que fazer um diagnóstico dessas pessoas. Então, digamos que num grupo de 10 pessoas, vocês viram que num tempo que você tem que fazer um acompanhamento, né? Observado, conversar com outros parceiros, tal. 30% tá lá 3 meses, 4 meses, mas você vê que não está assíduo, que você vê que tem um problema lá bem específico. É rede. Ó, quer fazer uma parceria? Vamos fazer, podemos mandar essas pessoas aí, vai ser online, sabe? Aí sim, ambientes onde essas pessoas podem ser ouvidas de outro lugar, que é o ambiente clínico, né? Porque nem tudo a clínica funciona, mas nem tudo o grupo funciona. Depende de pessoa, depende de contexto, depende. É complexo, não é tão linear assim. Mas é uma ótima pergunta, Patrícia, porque principalmente depois, na época da pandemia, os, os casos de depressão em jovens subiram alarmantemente, assim, foi bem grave, porque como a pandemia incidiu no tempo e no espaço, não tinha uma perspectiva de futuro. O futuro ele foi um tanto quanto interrompido e de uma maneira muito radical, falando sobre a finitude da vida, pessoas morrendo, vírus, tá? Então isso acabou fazendo com que muitos jovens entrassem numa depressão terrível, né? E que a gente até chama de melancolia, né? Que é como se eles caíssem junto com o objeto, né? Tipo, não tem mais futuro, eu tô colada aqui e caio, sabe? Não consegue discernir, tipo, tá, tem futuro, tem eu, calma ali, sabe? É um processo bem. Por isso que eles falam, né? Ficar down, né? Ou seja, desce mesmo, cai junto, né? Então, acho uma pergunta muito importante, assim.
para que também faça esse refinamento, não só das lideranças, né, Nilza, mas também do público, que cada um no seu diagnóstico precisa, né, ou que a gente acha que precisa, né, então precisa escutar mais e ouvir mais, mas é triste, porque o depressivo, ele não, você pode até dar o lugar de fala para ele, mas ele não tem vontade de falar. Então, se ele não tem vontade de falar, e ele quer falar, porque às vezes a angústia está com a gente, né? Ai, mas fala, 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 mas ele não quer falar. E aí você tem que ir aos poucos percebendo que, bom, que quando que ele vai perceber que está fazendo falta ele falar, por exemplo. É o tempo dele. E aí, se tem alguém do lado que ele pode pedir ajuda, essa é a hora. Aí, pediu ajuda. Se você tem uma rede, junto com a rede, juntos. Se você tem juntos com juntos, outros juntos com juntos, conjuntos, ó, outros conjuntos juntos, né? Você pode fazer as intersecções aí, né? E a ansiedade, tipo, a angústia é terrível também, né? Porque eu falo que eu penso a ansiedade, a angústia, enfim, como se fosse um curto-circuito de tantas promessas, de tantas coisas que as pessoas foram e tentaram e não sei o quê, que é muito desse tema, desse tempo, quer dizer, de promessas e não sei o quê, e cumpre isso, faça aquilo, e você vai receber um aumento, tal, 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 papapá, papapá, e sem fim. Só que a gente tem um corpo, a gente tem desejos, né? E Li, pecado. eu acho interessante porque você cai num ponto onde as pessoas que querem e que vão iniciar um projeto social e é necessário conhecer o território, ela já no primeiro passo coloca o psicólogo, psicanalista e pessoas que possam ajudá-la nesse entendimento. Porque senão a gente começa a ter só métodos, né? Uma metodologia de diagnóstico sem humanizar essa metodologia. Então, é por isso que o Juntos trouxe, né, a Pá, Maurício, a gente pensou nesse tema, já falando de diagnóstico de território com psicólogo e psicanalista, nesse olhar, para as pessoas entenderem que diagnóstico envolve pessoas, né? Então, porque a gente vê muito, né, você já trabalhou com responsabilidade social, eu também, das pessoas olharem o território de uma maneira geográfica, né, demográfica, né? Assim, aqueles índices, né? Nível de escolaridade, nível não sei o que lá, né? Mas só que o buraco é mais embaixo, né? Você tem que entender que quem coloca essa escala funcionando, né, de informações, são as pessoas. Então, por isso a nossa escolha de trazer você para ter uma abordagem para quem vai assistir esse vídeo e que trabalha com projetos sociais, de eles entenderem a responsabilidade, primeiro, de quem vai aplicar um projeto social no território. Que quando você elabora um projeto social e você vai aplicar no território, você está mexendo com vidas e você está dizendo que vai fazer alguma coisa, né? E as pessoas que estão lá vão confiar em você. Então, você tem que estar ciente dessa responsabilidade que é estar em territórios vulneráveis e também entender quais são os profissionais que precisam estar ao seu lado para fazer esse diagnóstico, né? Então, o Juntos, ele tem essa rede muito multidisciplinar, né? Porque tem você, que é da rede, é psicólogo, a Pá, que é terapeuta holístico, o Maurício, que tem essa parte de tecnologia, já trabalhei com responsabilidade social e projeto, mas a gente tem arquiteto também que vem, a gente tem geógrafo, né? A gente traz, assim, pelo menos 10 áreas, aí tem o pessoal de artes cênicas, né? Tem o pessoal de artes, né? Tem o pessoal de esporte, área de saúde, fisioterapeuta, preparador físico, porque você tem que ter olhar de todos esses profissionais para fazer um diagnóstico que pelo menos dê conta dessa complexidade. Porque não adianta nada você ter uma complexidade no território e ter duas pessoas fazendo diagnóstico em cima de uma metodologia usada no mercado normal, entendeu?
Então, eu acho que por isso a importância da gente conversar sobre isso, porque é mais do que uma metodologia, do que conceitos, né? O SG é muito mais do que isso. Então, se cercar de profissionais, até advogado, porque você também tem que entender como que é essa questão da lei, enfim, como as pessoas entendem quais são os seus direitos ou não, até para que na escuta você leve esses profissionais para que as pessoas entendam quais são os direitos. A Pá sempre fala isso, né? Que ela trabalhou muito na área de saúde, que as pessoas não sabem quais são os direitos dela, né? Então, essa gama de profissionais, ela tem que fazer parte de um diagnóstico. E principalmente, e você sabe disso, Lígia, raramente as pessoas colocam um psicólogo, um psicanalista para ajudar no diagnóstico do território. Eles fazem um diagnóstico e depois chamam o profissional para trabalhar com aquelas pessoas. Aí o profissional cai de paraquedas. Você sabe disso, que já passou por isso. Aí o profissional está lá, não entendendo nada do que fizeram, né? E tendo que resolver o problema. Estou certa ou estou errada, Lígia? Ai, não, por isso que eu gosto dessa visão mais estruturalista, mais lógica, né? Porque convida o profissional a participar justamente dessa composição prévia, né? Dessa composição prévia. É, Se você tem essa visão de complexidade e de rede, de sistêmico, você vai realmente querer os olhares, os multi-olhares, para você. Porque, por exemplo, tem as questões geográficas. Sim, e elas influenciam nas pessoas. E as pessoas são influenciadas pelas questões geográficas. É uma rede de mão dupla, né? E aí, ouvindo você, eu fiquei pensando, bom, independente do profissional, eu posso dizer, porque o psicanalista e o psicólogo não são os únicos que fazem escuta. Escuta é uma habilidade que as pessoas que querem saber da escuta podem procurar, ou podem até perceber que elas fazem escuta e nem sabiam que faziam escuta, né? Então, minimamente, eu acho que, não é que minimamente, mas eu acho muito importante, ouvindo você, Nilza, também esses arquitetos, essas pessoas, os profissionais, né, da área de direito e tal, serem pessoas de escuta. Por quê? Porque daí eles vão conseguir detectar aonde pode contribuir lá. Senão, não adianta também ser só arquiteto, ser psicanalista, ser psicólogo, ser, né, se você não tem escuta, porque senão você vai achar que você tem o conhecimento que você tem que colocar lá. Então, além de ser um profissional da área, você precisa ser um profissional que escuta, né? Para que você consiga detectar ali essa sensibilidade de, bom, solução, né? Tipo um arquiteto. Então, vamos fazer isso, se é isso que você precisa, será que dá? Vamos falar com o pessoal do, né, com a eu ia falar Patrícia, mas não é Patrícia, de EGS, gente, muda tudo as siglas. A minha amiga, é, vamos falar com a ESG para ver se dá aqui algum problema de impacto, porque eu estou querendo fazer isso, porque eu escutei essa necessidade, e aí vamos fazer essa parceria, mas é porque eu escutei essa necessidade, né? E é uma coisa que você falou, que a Patrícia falou, né, que na área de saúde tem muito esse lance das pessoas não acharem que é um direito, e isso é complicado, porque isso vira moeda de troca, é uma coisa impressionante. Aí você fica grata porque o fulano deu tal coisa para o sistema de saúde. Caramba, mas é o trabalho dele, daí eu tenho direito a isso. Então, também, essa coisa da educação, do direito, é algo até perigoso para alguns sistemas que querem, que se servem da alienação, né? Se servem da alienação. Então, eu acho muito importante mesmo, bem lembrado e sem dúvida alguma. Tem que ter vários profissionais mesmo, psicólogos, psicanalistas, o que vocês puderem, né, no que for possível. Mas eu acho que só pelo Juntos está falando isso para abrir um pouco, né, para essa visão de um diagnóstico mais refinado, né, Nilza? Senão fica muito chapado, você vai gastar dinheiro à toa, você vai pedir a captação de recurso para uma coisa que talvez nem dê. Então, assim, quer fazer projeto? Faz, mas faz com essa visão sistêmica, chama as parcerias, chama a gente que escuta com seus saberes, e é isso mesmo, que bom.
Tá ouvindo? Olha, isso foi o exemplo do que eu acabei de falar. Maurício estava escutando mal um ruído. Com o seu saber, né, de conhecimento, pôde contribuir para esse coletivo. Muito obrigada, Maurício. Não, eu estava só pensando aqui enquanto a, a Nilza trouxe, né, a parte quando eu trabalhava no território, né, quando eu atuava como agente de saúde, né, e querendo ou não, às vezes, aliás, por vezes, o agente de saúde tem a escuta mais ativa do que outros profissionais que hierarquicamente estão acima dele, entendeu? Então, assim, tinha muitas coisas que, na verdade, eu era agente de saúde, mas acabava fazendo um pouco de psicologia, um pouco de serviço social, porque como eu também tenho formação de serviço social, eu falava sobre o direito dele, né? Porque muito me incomodava que as pessoas falavam assim, ai, eu ganhei o remédio, entendeu? Eu falava, não, é um direito seu, é um direito seu pelos impostos que você paga, então eu acabava fazendo essa educação social das pessoas também, para que elas entendessem que não, que aquilo era um retorno do dinheiro que ela pagava dos seus impostos, né, além de outras coisas mais. E várias vezes, alguns profissionais me incomodavam por não ter essa escuta ativa, né, por não ter essa sensibilidade com o outro, que é essencial, principalmente no trabalho de saúde, porque você lida com pessoas que estão machucadas, né? E eu trabalhava com uma equipe multidisciplinar, né? Psicólogo, assistente social, né? E claro, ali eu fui observando durante 9 anos algumas falhas, né? Como que eu atuaria enquanto assistente social. E claro, e tudo isso me levou para terapias holísticas, né? Esse foi o caminho, mas eu acho super pertinente a escutativa dentro dessa parte de sensibilização humana, né? E a escutativa tem muito a ver também com sua formação de valores, né, Patrícia? Porque essa sensibilidade, né, de você ver lá um indivíduo como cidadão, né, é também prévio, né? É que daí isso, como você teve a escuta, você conseguiu ver ali na fala dele que ele, e aí por você ter essa consciência de que ele é cidadão, então eu acho que sim, escuta, consciência política, consciência de classe, sabe? Uhum, É fundamental, uma coisa só ajuda a outra, né? Só ajuda a outra. Também a consciência desses lugares que as pessoas têm, né, de direito à educação, para que também elas saiam desse lugar de ganho, para que elas conquistem, né? Isso também é muito importante, né? Conquistar aquilo que elas querem, a saúde como a saúde como um direito, e também elas poderem ter escolhas, né? Escolhas na vida, né? O lugar de pertencimento é importante e a escolha também é importante, né? Poder escolher, ter possibilidade de escolher também, e é um privilégio.
É, e diante das dificuldades, porque assim, né? É o que eu falo, o real tá aí, né? Não tem controle, né? Os imponderáveis, o real, o real da realidade, tá tudo aí. Então, acho que quanto mais esses laços eles têm criado essas habilidades, sabe, de transparência, de conversa, de escuta, diante daquilo que incide, que é um desafio, que é uma dificuldade, que é um sofrimento, isso pode ser colocado na mesa e pode ser pensado sobre diferentes aspectos, sabe? Ser compartilhado isso, sabe? Assim, fica mais inteligente tentar uma solução ali, fica mais, não fica tão sozinho, né? A gente tem muito que caminhar ainda, né? Mas só pelo convite, pelo tema, que eu achei, mais uma vez, achei um tema muito original, só podia ter vindo de vocês mesmo, estruturante, estrutural, né? Colocar o psicólogo, o psicanalista nesse lugar do diagnóstico. Mais uma vez, e diagnóstico é uma palavra que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? Sim, sim. Mas colocar no território, para colocar para projeto social, eu achei, nossa, incrível, assim. E quando eu fui pensar sobre isso, eu fiquei pensando nisso na clínica, como é que é, né? E também e daí como que é isso no laço, né, no grupo. E, enfim. Aí, Ni, Nilza, escreve aí sobre isso. eu tô pensando. Mas uma coisa assim que nas minhas andanças com você, né, que a gente andou, conheceu muitos projetos aí por esse interior de meu Sim, Deus, exterior. pelo interior, né? Tem essa questão quando você fala da autonomia, da conquista do outro, é também aqueles que estão à frente do projeto social, dá esse poder, né? Porque geralmente as pessoas que estão à frente dos projetos sociais, ela acha que ela tem o poder e o outro tem que aceitar. Então, às vezes, ela não coloca a pessoa do território no mesmo nível que ela. O horizontal é só na fala e não na atitude. Porque a mudança acontece se você está lá como agente de transformação social, vamos dizer assim, quem está com projeto social. Né? 50% da minha força, que nem o Juntos, ele vai, mas ele é muito claro. 50% da força é do Juntos, outros 50% é seu. Você quer? Se ele não quer, a gente não vai. Não adianta insistir em território que não quer mudar. Entendeu? Nesse primeiro momento. Então, vamos lá, vamos para aquele que quer mudar. Aquele que quer mudar pode ser o protagonista da mudança do outro que não quer, porque daí é o igual falando com o igual. Isso. Então, a gente também tem que ter inteligência e entendimento que nem sempre o que a agente social quer, do jeito que ele quer, né? Ainda mais quando existem editais aí tão limitantes, vai dar certo, né? Então, por isso que eu Exatamente. digo, quem oferece, quem está à frente, vai em territórios, né, para implementar projetos, tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque ele fala de transformação, tal, que você está transformando. E se a gente for fazer um cálculo muito profundo, né? Quantos anos existe o terceiro setor aqui? Terceiro setor, quantas instituições? Eu lembro de um quando eu fui num congresso de OCIP há muito tempo atrás, já com 1900 alguma coisa, né? Chega de datas, não vou falar. E aí eu lembro que tinha um japonês que ele é especialista em OCIP na época, e ele chegou e falou assim: vou fazer um cálculo. Não vou falar o estado, né? Senão o pessoal pode me falar no comentário que eu estou falando mal. Não vou falar o estado. Mas existe um estado XYZ que nesse estado, na capital desse estado, existem 2.000 crianças em situação de rua. Só que existe 2.200 ONGs. Se cada uma cuidasse de uma, você não tinha mais criança na rua. Então, como que as pessoas que estão atuando e, né, que são agentes de transformação social estão transformando? Essa foi a pergunta dele, foi uma reflexão. Desde então, eu fiquei com isso na minha cabeça de fazer diferente, de entender isso, né? Então, a gente tem, às vezes, instituições do terceiro setor que elas se estruturam numa região e elas ficam ali. E aí, cadê a transformação? Não existe, existe apagar incêndio. Por que o Juntos é rede? Porque o Juntos se espalha.
ele cria núcleos, ele não fica estaticamente no local. Né? Por isso que a Juntos em Rede tem um agente de transformação, ele vai lá e dá força para aquele agente que está lá já no território, sabe, ralando. O que você precisa? Ah, mais formação, mas vamos ajudar você. Ajudou, a gente vai para outro lugar. E a pessoa que está lá ralando, a gente dá esse suporte, ela transforma. Entendeu? Então, usar a inteligência, né? Oi, Mal. O nível de cortisol, né? Mas eu acho Nilza muito interessante, porque tudo assim, eu acho que sim, em algum momento, né, as instituições, elas foram necessárias e importantes, né, naquele contexto. Esses dias eu estava assistindo o do Betinho, a história do Betinho, que é, né, fundador de base e tal, aí vocês me ajudam aqui. Mas quanto naquela época, né, da ditadura, né, enfim, daquele de um governo bem massacrante, realmente precisou de forças que se centralizassem e se institucionalizassem, né, para que naquele contexto realmente pudesse ajudar muitas pessoas. Mas é isso, a gente precisa atualizar, né, a gente precisa verificar até quando um equipamento ele já perdeu as suas forças ali, sua potência, e o que fazer com isso, né? É, e aí você foi falando, eu falei, realmente, essa questão de ser mais dinâmico, de não se institucionalizar, né, para criar, para acabar criando vícios, né? Quando você se institucionaliza, você cria vícios. Em alguns momentos são importantes, são, mas daí como é que faz, né? Eu acho que é importante reatualizar, né? E, bom, então, vamos reatualizar. Tá, e como é que está essa instituição? Ela tá aqui para quê mesmo? Sabe, resgatar os objetivos dela, sabe? Chamar, de repente, alguém do Juntos para poder dar uma pulverizada ali, porque se não dá para ela sair de lá, dá para ela criar as redes, né? Ser mais dinâmica naquilo que é possível de uma instituição, vamos colocar assim, né? Para que ela fique mais eficaz. Porque realmente esses dados que você colocou aí, que ele trouxe, né, na década de 90, foi isso, Nilson? Sei lá, 2000, começo em 2000, parece um pouco. Talvez sem a instituição fosse maior o número, mas com a instituição lá, o que está acontecendo que ainda tem? Acho que é isso que você fala, né? O que está acontecendo que ainda tem lá? Né? E eu acho muito boa essa pergunta, porque tem que ser zero.
né, enfim, tem que, as pessoas, né, precisa realmente atingir as estruturas. Mas, mais uma vez, tem muitas forças que a gente sabe que a lógica é pela alienação. Então, você está indo contra a corrente, né? Mas vamos lá, estamos junto, porque realmente não adianta tampar o sol com a peneira aparar a grama sem tirar a raiz nesse caso, né? Mas acho que é E, isso. e essa questão de você não tapar só da peneira, porque a gente está falando de vidas, né, gente? A gente está falando de Poxa, vidas. A gente está falando de é, pessoas, né? é. Que às vezes não tem o básico. Então, é por isso que a gente tem essa inquietude, nós dos juntos, entendeu? Que a gente somou os nossos conhecimentos para repensar toda essa questão de atuação social, né? E eu acho que. Desculpa, Nilson. E quando a gente traz o projeto social e fala do empreendedorismo, que a gente vê o empreendedorismo também como uma ferramenta de transformação social, né? A gente coloca essas duas possibilidades, elas não estão distantes, uma coisa completa a outra, projeto social e empreendedorismo também, porque você tem que dar tudo isso na questão psicoemocional da pessoa, a escuta, mas tem que dar maneiras de ela sobreviver. Aí entra empreendedorismo, mas ativando os talentos da localidade e não achando que ela tem que abrir uma loja, uma coisa, mas qual é o seu talento, né? E como que a gente cria a rede com os talentos locais? Como que a gente organiza isso para que esse processo produtivo que acontece nas capitais também aconteça em comunidades? Né? É nesse sentido, a gente usar um pouco mais de inteligência, boa vontade e principalmente amor e afeto, amor, respeito e afeto pelos outros. Porque quando você tem isso, você vai chegar ao outro como uma pessoa que realmente é merecedora de transformação, é merecedora de dignidade, né? É nesse sentido. Então, editais, empresas, eles ficam em terceiro plano, são importantes? São, gente, são muito importantes. Mas por que eu estou lá? É porque a empresa vai abrir edital? Ou porque realmente eu tenho amor e afeto por aquele outro que é meu irmão, que é o meu igual, né? Enquanto indivíduo que vive no mesmo planeta que eu, né? Então, não dá para desassociar isso. É nesse sentido. Então, não é uma crítica às instituições, mas como a instituição está vendo essa questão? Ela está preocupada com De que sobrevivência, lugar? De que né? lugar que ela está? Com financeiro, com os parceiros né, políticos, econômicos, ou ela realmente está olhando as pessoas do território que às vezes estão gritando e ninguém está ouvindo, né? É nesse sentido que a gente coloca essas questões. Ela não pode existir burocraticamente, né? Ela não pode existir só por uma questão burocrática, né? É o que a gente fala, né, aquela washing green, washing, social washing, né? Tipo, que é só o aparente, né? Não sei se é essa palavra, gente, mas é por aí. A Liliane Rocha aqui falou sobre essa questão um pouco. Então, é o que eu falo, Nilza, a questão que é estrutural e estruturante, né? Tem pessoas que usam do discurso, da ferramenta de projeto social para fazer uma outra coisa, que não é isso mesmo, né? Infelizmente é isso. Mas as pessoas que querem fazer podem se reatualizar, podem arranjar os seus parceiros, as instituições podem chamar os juntos, por exemplo, para verificar lá, não pode, Nilza? Para verificar Ou lá uma ajuda? Não pode, a gente Patrícia, faz Maurício? sorrindo, porque a gente Não adora. é? Porque tá, a gente ficou perdida nos nossos objetivos, porque tem lá, né? Toda instituição tem lá objetivos, missão um, Hum, missão 2. hum, Não é, Patrícia? No Tá, papel mas tudo lindo. você quer fazer mesmo? É o que a Nilza É, falou. Você quer fazer? Chama a gente que a gente. Vamos ver, vamos pensar junto, vamos fazer é, alguma coisa. e eu estava, minha cabeça estava viajando aqui em tudo que vocês estavam falando, porque querendo ou não, né, eu estive presente fazendo estágio, né, em instituições, né, e tem vários fatores, gente, que não tem a tal da transformação social, né. Uma é a instituição não acompanhar o território, não fazer essa atualização da dinâmica do território, da população, né, da demografia que ali tem, da situação social, econômica, não fazer essa atualização, né? Faz o primeiro projeto lá e ele vai rolando. Só que não tem esse olhar, não, vamos reatualizar como que está o nosso território, né? O que é novo, que comércio que tem novo aqui, que escola, que, né? Não, muitos não têm esse olhar.
né? Virou-se o quê? Um local somente de atendimento para atingir as metas que precisam ali do número de pessoas, né? Então, infelizmente, tem muitas coisas por trás. E eu vou Né? te Aí não falar, tem muita Patrícia, informação. a impressão que eu tenho é que eles nem dão tempo para essas pessoas fazerem isso. Tipo, Sim, tem vários setores, vários, né? né? O que você falou, eu pensei Sim, nisso, porque eu penso assim, o tanto de demanda que se coloca ali, sim, 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 justamente para ficar apagando incêndio, porque coloca mais fogo para sim. apagar, entende? Não dão esse espaço, porque realmente não querem. E não são as pessoas que trabalham lá duro, sabe? São Não, não. outras instâncias como, né, a gente estava falando, às vezes a alienação serve muito. Infelizmente, isso é muito burro, desculpa, né? Mas isso é uma maneira muito burra, porque a gente Isso é algumas, né? tem Esse talentos aí. Esse olhar é só para algumas, não todas, né? Outras estão no patamar do que você falou. Tem o quadro de funcionário que não atende a demanda, aí eles têm que se redobrar para atender essa população, que cada vez está aumentando mais, né? A parte vulnerável, né? A vulnerabilidade social das pessoas. E também tem a parte da verba que não é suficiente para atender essas pessoas. Então tem tudo, né? É todo um quadro bem complexo. Por isso que quanto mais rede, quanto mais nó e rede, é melhor. Eu não tenho dúvidas que essa coisa de chamar fulano, viu, Nilza? Chamar ciclano, fulano, é muito importante, né? Se você não tem verba, se você não tem tempo, vamos somar, então, pessoas que podem ter verba, pessoas que podem ter tempo, sabe? Esses recursos humanos, esses recursos materiais, sabe? Então, quanto mais rede, mais uma probabilidade. Mas é isso, tem que querer. Eu acho que todo o nosso papo aqui tem que querer. Se não quiser, não Não, adianta, né? Tem que ouvir, tem que querer, tem que ouvir, né? Tem que desejar isso, né? Não tem que de imperativo, né? Mas não dá para começar nada se não tiver o desejo mesmo. gente, a gente vai para uma hora e 20 de conversa. A Também você gente. juntou quatro pessoas que falam, né? Três, você juntou quem, Nilza? Ah, gente, eu tô com quatro que tem essa vontade de realizar, né? Nós quatro temos essa vontade de realizar, por isso que a gente está junto e faz essas trocas e leva essa informação. Não é uma crítica, mas a gente leva uma reflexão. É Sim, importante a gente. Uma É, provocação. é importante a gente também levar isso, saudável. não como uma crítica, né? A gente respeita muito o trabalho de todo mundo, mas eu acho que cutucar de vez em quando é bom, né? Para a Uhum. gente poder também deixar uma coisa meio desconfortável, mas desconfortável no bom sentido, de mudança, né? De uma mudança positiva, né? Nesse sentido que eu É, estou. dar um estímulo, né? É. Estimular. E aí, Lígia, você quer fechar? Como é que tá? Vamos. Acho que nunca fecha, né? Eu acho que nós somos interrompidos por um real que se chama tempo, né? É algo que deixa a gente com um gostinho de quero mais, mas que também, de uma certa forma, nos implica aqui a também descansar, né? A poder seguir, né? Para outras oportunidades. Mas é isso, eu gostei muito do convite, porque realmente achei um convite original, um tema que eu nunca falei sobre, e só podia ter vindo de vocês. Adorei, gostei da oportunidade, obrigada pelo espaço de fala, de pertencimento, que vocês possam multiplicar isso para várias pessoas, independente de qualquer coisa, sabe? Independente do desejo, né? De querer mudar e de querer falar, né? Então, agradeço muito esse espaço de fala, esse tema, a oportunidade da troca, de conhecer um pouco mais vocês. E é isso, vamos seguir, sigamos, né? Sigamos não de uma maneira romantizada e nem tão pouco ideológicas, mas de uma maneira assim, num foco muito verdadeiro com a transformação, né? Muito verdadeiro e com as possibilidades e com as convocações, né? Com as apostas, né? No ser humano, né? Que
pode contribuir muito. Ou para Eros ou para Thanatos. Adoro. Ai, gente, assim, eu vou dando meu tchau, né, pra galera, Mal e Patrícia, a gente tem essa sinergia, nós estamos juntos, né, porque nós pensamos da mesma forma, nós acreditamos nas mudanças, mas de uma forma amorosa, né, mesmo quando a gente cutuca, a gente está cutucando com muito amor, né, e eu, Lígia, fã, né, agradeço imensamente o convite, o seu aceite, né, o convite que nós fizemos, né. Sim, foi um prazer, Lindinha. Prazer ter você aqui. Muito obrigada. Quer pontuar alguma coisa aí? Maravilhosa. Já parou de gravar? Tchau!